Olá, eu sou o Rangel Nunes e esse é o canal Papo de Programador, tudo bem? Bem pessoal, antes da gente começar a videoaula de hoje, eu gostaria de fazer uma correção da aula anterior, tá? E eu queria dar os créditos para o meu ex-aluno, ex-orientando de especialização e hoje colega de profissão, né? Colega de instituição até, o Justino Duarte. Bem, na explicação sobre a cardinalidade de relacionamento de um para muitos, a definição está correta, porém a figura que eu inseri depois de ter postado o vídeo, eu verifiquei, ele comentou no vídeo, e agradeço aqui por esse comentário, tá, Justino? Eu acabei colocando uma imagem errada, né? Então, eu coloquei essa imagem aqui, que ela dizia que em uma cardinalidade de um para muitos, um elemento da entidade A, do conjunto A, pode se relacionar com vários elementos da entidade B, correto. Porém, a imagem mostra que um elemento da entidade B também poderia se relacionar com mais um elemento ou mais uma entidade do conjunto A, e isso não é correto, tá? Então, antes de começar a aula de hoje, eu gostaria de corrigir. A figura correta seria essa aqui, ó, tá? Com essa imagem eu digo que cada elemento do conjunto A pode se relacionar com um ou vários elementos do conjunto B, e por sua vez, cada elemento do conjunto B só pode se relacionar com um elemento do conjunto A, ok? Então agora a gente pode continuar tudo ok com o nosso curso. Tranquilo, nessa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre modelo relacional, tá? A gente falou sobre modelo de entidade de relacionamento e sei que muitos de vocês já estão, né, ansiosos para começar a criar diagramas de entidade de relacionamento. Porém, as principais ferramentas case que existem comercialmente já utilizam mesclando conceitos de modelo de entidade de relacionamento e o modelo relacional. Então, por isso eu preferi que a gente mantivesse essas duas aulas teóricas antes para depois a gente começar a diagramação. E esse modelo relacional ele é muito importante, tá? Porque afinal de contas é um modelo que existe nos principais SGBDs que são utilizados hoje, como o SQL Server, o Oracle, o MySQL, o PostgreSQL, dentre tantos outros, tá? Então o modelo é extremamente importante e esses conceitos são muito necessários para que a gente possa dar sequência aos nossos projetos de banco de dados. Então se você quiser aprender um pouco mais sobre o modelo relacional, continua a aula aí. Venha comigo e vamos praticar. Então, assim como o modelo entidade de relacionamento, o modelo relacional possui conceitos próprios e que precisam ser discutidos para que você ganhe uma bagagem para poder trabalhar em projetos de banco de dados, tá? Então, um banco de dados relacional ele é composto por objetos que são tabelas ou também conhecidas como relações, tá? Cada uma dessas tabelas ele é um conjunto não ordenado de linhas, que também são chamados de tuplas, e cada linha é composta por uma série de campos, colunas ou atributos, tá? Que também é um conceito comum do modelo entidade de relacionamento. Do modelo relacional é bem relevante o conceito de restrições de chave, né? Então, entidades e relacionamentos eles são distintos e a diferença entre eles é dada pelos seus atributos, assim como a gente tinha um atributo identificador lá no modelo entidade de relacionamento. E aqui no modelo relacional a gente tem um conceito de chave. A chave é o conceito básico para identificar linhas e estabelecer relações entre linhas de uma tabela de um banco de dados relacional, tá? Os conceitos de chave que a gente vai ver são superchave, chave candidata e chave primária. O que vem a ser uma superchave? Bem, uma superchave é considerado como um conjunto de um ou mais atributos que vai identificar unicamente uma entidade. Então a gente pode pegar como exemplo essa entidade aluno. Nessa entidade aluno, nós temos os atributos matrícula, nome e endereço. E a gente pode olhar aqui e analisar individualmente cada um dos seus atributos, conjuntos de atributos. Se eu pegar uma matrícula sozinho, o atributo matrícula, eu consigo diferenciar um aluno do outro? Consigo? Consigo. Se eu conseguir identificar, então, diferenciar, então eu posso dizer que matrícula é uma superchave. Se eu pegar matrícula e nome junto, esses dois atributos, eu consigo diferenciar um aluno de outro aluno? Eu também consigo. Porém, se eu pegar o nome e o endereço, esses dois atributos juntos, eu não consigo diferenciar um aluno do outro. Aí você pode falar, pô, Angel, eu não consigo entender.
Como é que pode acontecer dois alunos com o mesmo nome no mesmo endereço? É impossível, né? Então, quem é meu aluno sabe que eu sempre utilizo o conceito da lei de Murphy, né? Se algo tem probabilidade de acontecer, com certeza um dia vai acontecer. Então, no projeto de banco de dados, a gente tem que sempre prever que se existe essa possibilidade, a gente tem que evitá-la. Então, vamos imaginar o seguinte, pode acontecer dois alunos com o mesmo nome? Pode acontecer alunos homônimos. Então ele não pode ser considerado uma superchave. Pode acontecer dois alunos que moram no mesmo endereço? Pode. Pode acontecer que dois alunos que têm o mesmo nome dividam o mesmo endereço? É muito difícil, né? Mas é possível? É possível. Então a gente não considera como sendo uma superchave. Então, agora que a gente entendeu o que é uma superchave, a gente vai discutir o que é uma chave candidata. Uma chave candidata ela é uma superchave que não contém nenhum subconjunto próprio que seja por si só uma superchave. Bem, o que é isso? Vamos lá, vamos imaginar um exemplo agora, que eu tenho a entidade cliente e os atributos CPF, RG, nome e endereço. Para ser chave candidata, a gente primeiro tem que definir se ele é uma superchave, correto? Então vamos pensar aqui. CPF, ela é uma superchave? Pela definição anterior, é uma superchave, porque ela diferencia um cliente do outro. Agora, ela é uma chave candidata? Não sei. Vamos ver. Para ser chave candidata, além de ser superchave, ela não pode conter nenhum subconjunto próprio que seja sozinho uma superchave. Então, se eu pegar esse conjunto como é só de um elemento, só de um atributo, então se ele é superchave, automaticamente ele já é uma chave candidata. Agora vamos pegar esse outro conjunto de atributos aqui. Se eu pegar o CPF e o nome junto, é uma superchave? É uma superchave, pelo que a gente viu. Mas é uma chave candidata? Não é uma chave candidata, porque aí entra nessa segunda parte. Não pode conter nenhum subconjunto próprio que seja por si só uma superchave. Então olha só, o CPF sozinho já não é uma superchave? Então para que eu preciso pegar o atributo nome? Então, apesar de os dois serem uma superchave, eles não são uma chave candidata. Assim como acontece no CPF e no RG. Se você pegar o CPF sozinho, ele vai diferenciar um cliente do outro. Se você pegar o RG sozinho, ele também diferencia um cliente do outro. Mas os dois juntos não podem ser utilizados como uma chave, uma superchave, porque eles individualmente já o são, tá? Então, se tiver um subconjunto que sozinho desses elementos, desses atributos já representa uma superchave, então já não é chave candidata, tá? E esse último exemplo aqui? Esse exemplo também não é considerado uma chave candidata, porque a gente viu que nome e endereço junto já não são nem superchave. E se não é superchave, muito menos vai ser uma chave candidata. Agora, chave primária. Chave primária é a chave candidata, veja que eu falei anteriormente que seria realmente uma eleição de chaves. Então a chave primária é a chave candidata escolhida por você que é projetista de banco como meio principal de identificar cada uma das entidades de um conjunto de entidades. Então, por exemplo, se você pegar aqui cliente que tem CPF, RG, nome e endereço, pelo conceito que a gente já viu de superchave e de chave candidata, a gente vê que CPF é uma chave candidata e RG também é uma chave candidata. Eles dois sozinhos são chave candidata. E aí, quem você vai escolher para diferenciar? Porque os dois juntos não pode. A gente acabou de aprender que não podem. Então, quem que vai ser? Então, depende do seu estudo de caso. Você que é o projetista vai saber se aquele estudo de caso é mais importante usar para diferenciar um cliente do outro o RG ou o CPF. Nesse exemplo, eu posso utilizar a escolha de ter sido o CPF. Aí a gente também tem um conceito de chave estrangeira. E o que é uma chave estrangeira? A gente vai ver que chave estrangeira é uma coluna ou uma combinação de colunas cujos valores aparecem necessariamente na chave primária de uma outra entidade. Nossa, parece que eu buguei um pouco, né, a cabeça de vocês, mas esse conceito é o que vai permitir a implementação dos relacionamentos em um banco de dados relacional. A gente já viu que cada entidade
do modelo entidade de relacionamento no modelo relacional se torna uma tabela. Mas e os relacionamentos? Esses losangos aqui se tornam o quê? Se tornam as chaves estrangeiras. E nós vamos aprender o que são essas chaves estrangeiras, né? A gente tem que falar também que dentro do conceito de modelo relacional existe o conceito de domínios e valores vazios. Quando a tabela de um banco é definida, para cada coluna da tabela deve ser especificado um conjunto de valores que esses campos podem assumir, tá? Então, esse conjunto de valores a gente chama de domínio da coluna ou domínio do campo. E além disso, a gente pode especificar se esses campos são obrigatórios ou não, se esses valores são obrigatórios serem informados ou não. Então existe o conceito de valores nulos, valores vazios. A gente diz que é null em inglês, ou então não nulo ou not null. Restrições de integridade. Bem, um objetivo primordial de um SGBD relacional é a manutenção da integridade dos dados, né? Então a gente tem que evitar redundância, evitar inconsistência dos dados. E, resumidamente, a integridade desses dados a gente tem que garantir. E para garantir isso, eles oferecem um mecanismo de restrição de integridade. A abordagem relacional classifica essas restrições em restrições de integridade de domínio, integridade de vazio, integridade de chave e integridade referencial. E a gente vai ver cada uma delas o que significa. Integridade de domínio. Restrições desse tipo especificam que o valor de um campo deve obedecer à definição dos valores admitidos para uma coluna. Então, por exemplo, a gente vai ter nessa entidade aqui, quando ela se tornar uma tabela do modelo relacional, a gente tem que garantir que o valor de CPF sejam sempre valores numéricos. Eu não posso aceitar alguém colocar no banco, cadastrar no banco, um valor para CPF como A, B, C, porque CPF é numérico. Assim como o endereço é alfanumérico, ou seja, eu aceito nome de uma rua, que são caracteres, e o número de uma casa, que são valores numéricos, ok? Então, a integridade do domínio vai garantir isso, que se você tentar botar caractere no valor do CPF, por exemplo, o banco vai disparar uma exceção dizendo que você não está respeitando a integridade de domínio. Nós temos a integridade de vazio, que através desse tipo de restrição é especificado se os campos de uma coluna podem ou não ser vazios. Eu quis questão de destacar um atributo aqui de vermelho, né, para a gente dizer que todos os que estão em amarelos são obrigatórios. A gente vai aprender no modelo relacional que quando a gente criar uma tabela, a gente pode dizer lá not null, ou seja, esses atributos aqui são obrigatórios, não podem receber valores nulos. Porém, o e-mail, eu posso dizer que ele é opcional, dependendo do meu estudo de caso, né? Por exemplo, pessoas que têm idade mais avançada ou pessoas que são de realidades sociais diferentes, geralmente não têm e-mails, né? Então, dependendo do tipo de aplicação que você estiver modelando, de banco que você estiver modelando, não vai ter a questão do e-mail, tá? Então, integridade de vazio. Integridade de chave. Bem, define que os valores da chave primária devem ser únicos. Então, quando você define que o CPF você escolheu para ser a chave primária, o banco de dados vai garantir para você que nunca você vai conseguir cadastrar dois clientes com o mesmo valor para o CPF. Isso é o que a gente chama de integridade de chave. E a integridade referencial diz respeito lá àquela chave estrangeira que a gente comentou. Ela define que os valores dos campos que aparecem em uma chave estrangeira devem aparecer na chave primária da tabela referenciada. Então, se você imaginar que você fez uma compra e que os clientes que fazem compras, então, o CPF do cliente que está cadastrado aqui na compra, ele deve estar cadastrado aqui em cliente. Se você colocar um valor de CPF que não está cadastrado lá na tabela cliente no modelo relacional, o banco de dados vai disparar um erro de integridade referencial. Então ele controla tudo isso para você, tá? Então, pessoal, a gente chegou ao fim de mais uma videoaula, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Dá muito trabalho preparar isso para vocês, mas eu sei que é por uma causa nobre, né? Então a gente está gerando conteúdo e eu quero que vocês cada vez mais tentem estudar, se dedicar. A gente já viu
a visão geral de modelos de dados, o modelo entidade de relacionamento, o modelo relacional agora, e a nossa próxima videoaula vai ser a construção de diagramas de entidade de relacionamento. E eu estou colocando depois porque a gente precisava desses conceitos, porque nas ferramentas que nós vamos utilizar, nós precisamos saber, além de entidade, relacionamento e atributo, a gente precisa do conceito de chave primária, de chave estrangeira, de restrição de not null, de restrição de domínio, tá? Então, fiquem com a gente aí, acompanhem todos os vídeos, vejam com calma e qualquer dúvida, escrevam nos comentários aí, tirem a dúvida de vocês, ok? Então, bons estudos para todos vocês e até a próxima videoaula.